Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Renato, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal e este mês estarei aqui com vocês na nossa aula de Ciências para o 9º ano. Como vocês já devem ter visto, nas aulas de Inglês e Matemática, o tema desse mês é o mundo em transformação. E transformação é uma palavra muito importante para nós, principalmente quando estudamos ciências da natureza. Isso quer dizer uma mudança ou alteração em alguma coisa. Nosso foco, nessa aula, vão ser as transformações que acontecem na matéria. Lembrando que matéria não são as matérias que nós estudamos na escola, como ciências, história ou português. Matéria é tudo aquilo que existir, possuindo uma massa, que nós geralmente chamamos de peso e medimos com uma balança, e ocupa um lugar no espaço, que é o volume. Algumas dessas transformações podem ser vistas por nós, outras acontecem em escalas tão microscópicas que nós precisamos de equipamentos que nos ajudem a verificar como elas acontecem. Vamos agora pensar numa perspectiva macro, ou seja, naquilo que podemos enxergar ou perceber através de outro sentido. Nós vamos ter dois tipos de transformação da matéria: as transformações físicas e as transformações químicas. Bom, pessoal, aqui nós temos uma folha de papel. E aqui nós temos cubos de gelo, daqueles que nós temos na nossa geladeira de casa. Quando eu rasgo esse papel, ocorreu uma transformação. Mas ele deixou de ser papel, o material? Não. Um outro exemplo é o cubo de gelo. Nós temos esse monte de cubo de gelos aqui na nossa placa de Petri e, se nós deixarmos esse gelo, que é água congelada, dentro dessa placa durante toda a nossa aula, nós vamos observar que ele não vai permanecer no estado sólido. Eu realizei uma mudança de ambiente para esse gelo e a temperatura vai estar maior aqui que no congelador. Se eu deixar esse cubo no recipiente, ele vai derreter até o fim da aula, porém, vai continuar sendo água, só que agora no estado líquido. Para essas transformações, onde a substância permanece a mesma, nós vamos dizer que ocorreu uma transformação física. Agora nós vamos fazer um outro experimento. Nestes dois recipientes, nós temos o ácido acético, que nós conhecemos como vinagre, e o bicarbonato de sódio. Quando nós misturamos as duas substâncias, nós vimos que acontece uma transformação. Só que nesse caso, eu posso dizer que as substâncias não permanecem as mesmas, já que nós vimos um gás sendo liberado com a mistura dos dois. Essa transformação que ocorre com a mistura do bicarbonato de sódio com o vinagre será chamada de transformação química, pois as substâncias elas foram misturadas e se tornaram outras. Bom, nessa placa de Petri eu coloquei duas substâncias. Nós temos aqui um pedaço ou um fragmento de uma palha de aço que a gente usa geralmente para limpeza e um líquido que eu coloquei que a gente também usa para limpeza, que é a água sanitária. Bom, se a gente considerar que isto aqui é uma palha de aço, uma esponja, a gente pode transformar ela de dois jeitos. Neste caso, quando eu corto a palha de aço em dois pedaços, eu fiz uma transformação com essa palha de aço, que foi, no caso, parti-la. E neste caso aqui, que é um experimento que eu já trouxe de casa, eu tenho uma transformação que vai ocorrer na palha de aço, só que a partir da ação da água sanitária. Essa transformação aqui, eu vou chamá-la de química. O ato de partir a esponja de aço, eu vou chamar de transformação física, porque a palha de aço continuou sendo palha de aço. Neste caso da placa de Petri, vocês vão ver que começam a aparecer várias partes em que a palha de aço ela fica enferrujada pela ação da água sanitária. Neste caso, esse ferrugem que surge aqui, ele passa a ser outra substância e não mais o ferro presente na palha. Ou seja, ocorreu uma transformação ou uma reação química. Bom, pessoal, então, retomando,
As transformações físicas, elas ocorrem com a alteração do material, porém sem alterar a substância. As transformações químicas alteram a composição do material com a formação de novas substâncias. E no final da nossa reação da palha de aço com a água sanitária, eu falei para vocês que vai ocorrer uma reação química com a formação do ferrugem. E aí nós falamos, o que é uma reação química? Elas vão ser uma alteração na composição do material com a formação de novas substâncias, como vocês veem nessa imagem. E reação química é quando temos uma ou mais substâncias e moléculas dessas substâncias têm seus átomos reorganizados. Atenção! Não ocorre mudança no núcleo dos átomos, eles continuam sendo dos mesmos elementos. Mas eles vão se juntar ou se separar de outros átomos, formando outras substâncias químicas, diferente da que tínhamos no início da reação, como vocês estão vendo aqui. Se vocês pensarem, então, que nas reações químicas nós temos um tipo de substância no início e outras substâncias diferentes no final, as substâncias que reagem, que estão no início da reação, nós vamos chamar de reagentes. E aquelas que resultam ou que são formadas ao fim da reação, são chamadas de produtos. Assim como vocês aprenderam na tabela periódica que representamos os elementos por símbolos, nas substâncias químicas nós também vamos utilizar símbolos e fórmulas. Como aqui precisamos representar uma equação diferenciando reagentes de produtos, nós utilizamos o que nós chamamos de equações químicas. Aqui vocês estão vendo a equação química que representa a reação que demonstramos no início, entre o vinagre e o bicarbonato. Esta aqui seria o vinagre e este aqui seria o bicarbonato. Eles reagem e formam duas substâncias, chamadas acetato de sódio e ácido carbônico. É importante falar que esse ácido ele é instável, ou seja, ele acaba se decompondo em água e em gás. Vocês lembram que no recipiente o gás sai todo, o que permanece é a água e o acetato de sódio do final da reação. Notem que esta seta aqui, que eu utilizo nas duas equações, ela vai indicar a passagem de um estado inicial para um estado final. E vocês devem estar pensando, esses nomes são muito complicados. Ou, eu nunca vou saber o que essas fórmulas estão falando. Nós vamos entender as fórmulas então. Para exemplificar, nós vamos pegar então uma fórmula, que é muito fácil, bem conhecida de vocês. Observem que nós temos aqui duas letras e um número. Essas duas letras, o H e o O, representam os elementos que fazem parte da substância. No caso da água, é o hidrogênio e o oxigênio. Aqui embaixo nós temos um número, à direita do hidrogênio. Nós vamos chamar este número de índice, porque ele indica a quantidade de hidrogênio que nós temos na molécula. Quando não aparecer nenhum número à direita do símbolo do elemento, como no caso do oxigênio, nós saberemos que significa que tem apenas um átomo daquele elemento na molécula. E quando aparece um número grande à esquerda de todo o símbolo da molécula, a gente chama de coeficiente. Representa a quantidade das moléculas que estão reagindo ou sendo formadas na reação química. Lembra da nossa palha de aço com a água sanitária? Como nós podemos representar essa reação por meio de uma equação química? Aqui nós temos o ferro da palha de aço e aqui nós temos a água sanitária, que nós também chamamos de hipocloreto de sódio. Esses dois, nós vamos denominá-los reagentes. E aqui nós temos o ferrugem e o cloreto de sódio, formados ao fim da reação. Eles vão ser chamados de produtos. E as reações químicas, elas são como receitas. Você tem os ingredientes e o produto final, que é o seu prato. Numa receita, além de quais ingredientes usar, você precisa estar muito atento às quantidades, senão sua receita não vai ter o resultado esperado. E nas reações químicas, também.
E aí que precisamos realizar o que chamamos de balanceamento das equações químicas, sabendo exatamente a quantidade de reagente que participa da reação e a quantidade de produtos gerada ao fim da reação. Vamos verificar se essa reação que a gente acabou de ver está balanceada? Eu vou desenhar ela no quadro para vocês. Peguem o papel e a caneta de vocês e vão fazer junto comigo. Vocês lembram que no caso nós tínhamos o ferro presente na palha de aço com o hipoclorito de sódio e nós tínhamos como produto Vocês conseguem perceber que nós temos no produto 2 átomos de ferro naquela molécula de ferrugem, porém somente um no reagente? Isso vai significar para a gente que a reação não está balanceada, ou seja, a sua receita, teoricamente, não teria dado certo. Nós precisamos balancear de forma que a quantidade de átomos de um determinado elemento do produto tem que estar na mesma quantidade de átomos que você tinha no início. E se você tem 2 ferros no produto, você também vai ter 2 no reagente. Bom, estamos balanceando aqui 2 ferros no reagente, 2 ferros no produto. Temos o NaCl, nós temos um átomo de cada um e um átomo de cada um aqui no reagente. Porém, o oxigênio, se vocês observarem, nós temos 3 no produto e nenhum no reagente. Isso significa que nós precisamos balancear o oxigênio presente na água sanitária, ou seja, no hipoclorito de sódio do reagente. Nós vamos multiplicar por 3 essa molécula e aí vocês veem que nós temos 3 moléculas de NaClO. Só que, se você tem 3 dessa molécula, como vocês viram há um tempo atrás durante a aula, vocês vão multiplicar esse coeficiente por todos os átomos que estão aqui dentro. Se você multiplicou o sódio, que agora tem 1 aqui, porém 3 aqui, você terá que ter 3 no produto também. Se você tem 3 sódio, 3 sódio. Neste caso, você multiplicou por 3, o cloro também será multiplicado. Isso significa que no produto também você terá 3 átomos de cloro no cloreto de sódio. No caso, são 3 moléculas diferentes ali. E, no caso do oxigênio, você tem 3 oxigênios no reagente e agora você conseguiu balancear 3 átomos de oxigênio também no produto, porém em substâncias diferentes. No reagente ele está presente no hipoclorito de sódio e no produto ele está presente no ferrugem. Vocês conseguiram entender? Vocês devem lembrar daquela frase que você já deve ter lido no livro de ciências: na natureza nada se cria e nada se perde. Aqui vocês veem que todas as quantidades de átomos de cada elemento químico que você tem no reagente, você vai ter no produto. Você vai ter 2 átomos de ferro, após a reação, 2 átomos de ferro, 3 átomos de sódio, 3 átomos de sódio, 3 de cloro, 3 de cloro, 3 de oxigênio, 3 de oxigênio. Vamos pensar em uma reação mais simples, que é a oxidação do ferro que a gente acabou de ver. Nós vamos pensar na formação da água pelos gases oxigênio e hidrogênio. Vocês já sabem que os 2 componentes da água são o hidrogênio e o oxigênio, porém, para que eles reajam e formem a água, nós precisamos dos gases. Então, nós teremos observem que as moléculas de hidrogênio e de oxigênio vão reagir para formar a molécula de água, que vocês já conhecem por H2O, que nós fizemos há um tempo atrás durante a aula. Vocês têm 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio nessa molécula. Mas observem aqui, cada molécula desses gases você tem uma molécula do hidrogênio, 2 átomos, uma molécula do oxigênio, 2 átomos. Só que no produto, na molécula de água, vocês vão ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Como nós vimos, a equação não está balanceada. Como nós poderíamos balancear ela? Se você tem 2 átomos de oxigênio no reagente e você tem apenas 1 no produto, nós vamos tentar fazer com que esses oxigênios do produto, dentro da molécula de água, sejam 2. Ou seja, você vai colocar
duas moléculas de água aqui, pelo coeficiente. Então você tem 2 átomos de oxigênio a partir de agora, porque você tem duas moléculas de água, e aqui você tem, no caso, uma molécula do gás oxigênio. Agora que você multiplicou por 2 no coeficiente e você tem formado duas moléculas de água, para formar as duas moléculas de água, você precisa de duas moléculas do hidrogênio. Parece complicado, mas vocês vão treinar fazendo os exercícios em casa e vão ver que é muito fácil. Vamos fazer um exercício? A mistura dos gases nitrogênio, N2, e hidrogênio, H2, é utilizada na produção industrial de amônia, que tem como fórmula NH3. A reação está representada pela equação química abaixo. Quais são os coeficientes dos reagentes e produtos na ordem em que estão representados na equação? Se vocês observarem aqui, essa equação não está balanceada. Por quê? Você tem uma molécula de nitrogênio, N2, uma molécula de hidrogênio, H2, e no produto, após a setinha, você vê que você tem uma molécula de NH3. Não tem como aqui esses dois hidrogênios, que é um gás, eles estavam dois átomos juntos, formarem aqui com o nitrogênio que tinha 2 ali, o NH3. Até aqui tudo bem? Vamos balancear essa equação no quadro então, antes de resolver o exercício? Nós temos o gás nitrogênio, N2. É como se cada molécula que vocês tivessem dois átomos de nitrogênio. Aqui nós temos o gás hidrogênio, onde nós temos dois átomos de hidrogênio formando esse gás. Formando o nosso produto, que é a amônia. Bom, observem aqui que agora, nessa molécula de amônia, a gente teria um átomo de nitrogênio porém 3 de hidrogênio. Esta molécula de amônia é o que é produto da mistura do hidrogênio e nitrogênio. Vocês acham que está balanceado? Não. Nós precisaríamos ter a mesma quantidade no produto que nos dois reagentes. Então, supondo que nós temos uma molécula de nitrogênio aqui, nós temos apenas um átomo aqui, nós teríamos uma outra molécula, porque eu tenho 2 nitrogênios no início da reação. Eu também tenho que ter 2 ao final da reação. Só que se eu tenho outro nitrogênio, eu teria que ter mais 3 hidrogênios para formar uma outra molécula. Se vocês observarem então, aqui uma molécula de hidrogênio, aqui eu já teria 6 átomos de hidrogênio, ou seja, nós teríamos que ter mais 2 moléculas. Se eu tenho 3 moléculas de hidrogênio, eu teria que ter este coeficiente aqui na frente, representando 3 moléculas deste gás. Se eu tenho uma molécula de nitrogênio, eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, isso significa que eu tenho os 2 no produto também. O nitrogênio está balanceado. Se aqui é apenas uma molécula, eu não preciso colocar o número 1. É como se ele fosse desnecessário no balanceamento. Então, aqui fica um espaço vazio no coeficiente, que representa o número 1. No caso do produto, se agora está balanceado porque eu tenho 2 nitrogênios, 6 hidrogênios com 3 moléculas, 6 hidrogênios, porém, dentro das moléculas de amônia. Se eu formei 2 moléculas de amônia, isso significa que eu vou colocar o coeficiente 2 no produto, porque foram 2 moléculas de amônia formadas no meu produto da reação. Entenderam? A reação está balanceada. Quais foram os nossos coeficientes, como foi perguntado na nossa questão? 1, porque eu tenho apenas uma molécula do nitrogênio.
3, porque eu tenho 3 moléculas de hidrogênio reagindo. E no nosso produto, eu tenho 2 moléculas formadas ao fim da reação. Os nossos coeficientes, então, são 1, 3, 2. A nossa resposta será a letra D. Vamos fazer outro exercício. Vocês já aprenderam sobre os átomos e os elementos químicos. Os átomos se combinam e formam substâncias, que são representadas por fórmulas químicas. As reações podem ser representadas por meio de equações. Observe o esquema representativo abaixo e responda as questões em seguida. Vocês podem verificar aqui que nós temos o início da reação, 2 reagentes, o carbono e uma molécula do gás oxigênio. Temos a setinha que representa a reação, como a gente já falou, e temos ao final da reação o CO2, que é o gás carbônico. Ele vai ser o nosso produto. Aqui eu fiz um esquema, também com as bolinhas, igual a gente fez no quadro, para representar isso. Então nós temos um átomo de carbono, que é a bolinha azul, a molécula do gás oxigênio, com as 2 bolinhas amarelas, e ao fim da reação nós temos o gás carbônico, com um átomo de carbono e 2 de oxigênio, formando CO2. Vamos ver a nossa primeira pergunta. Quantas substâncias e quais participam da nossa reação? As substâncias que participam, nós vimos anteriormente que nós chamamos de reagentes, e aqui no nosso desenho já está marcado. Quantas substâncias nós temos nos reagentes? 2. Quais são elas? No caso, temos o carbono e o gás oxigênio. Segunda pergunta. Quantas substâncias e quais resultam da reação? Se nós observarmos no produto, que é o resultado da reação, quantas substâncias nós temos? Uma substância, o gás carbônico, que no caso é chamado de dióxido de carbono. Próxima pergunta. Quantos elementos químicos e quais estão presentes na composição das substâncias representadas? Agora nós estamos falando de elementos químicos, como vocês viram na aula de tabela periódica. Nós temos 2 letras, ou seja, 2 símbolos diferentes, o C e o O, tanto no reagente quanto no produto. Isso significa que nós temos 2 elementos químicos. O C maiúsculo, se vocês procurarem na tabela, vocês vão encontrar o carbono, e no caso do O maiúsculo, vocês vão encontrar o oxigênio. Última questão. Quantos átomos podemos perceber representados na equação? Se nós temos aqui um átomo de carbono reagindo com 2 de oxigênio, que é uma molécula do gás oxigênio, nós temos 3 átomos representados na equação. No produto, se nós observarmos, já que a gente já falou que isso se conserva na reação, nós temos na molécula de gás carbônico um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então nós temos 3 átomos participando e resultando da reação, porque esses átomos, a quantidade se conserva. Mais um exercício para finalizar. Na formação da água, o gás hidrogênio, H2, e o gás oxigênio, O2, reagem para formar as moléculas de água, H2O. O desenho abaixo esquematiza a reação dos 2 gases na formação da água. Responda as perguntas abaixo do desenho sobre a representação da reação. Aqui vocês veem uma representação daquela que eu escrevi no quadro aquela hora, que são os átomos de hidrogênio, as moléculas do gás hidrogênio, reagindo com a molécula do gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Na letra A, quantas moléculas do gás hidrogênio, H2, participam da reação? Nós vemos 2 moléculas. Letra B. Quantas moléculas do gás oxigênio participam da reação química? Aqui nós temos 2 átomos, porém nós temos apenas uma molécula. Na letra C. Quantas moléculas de água, H2O, são formadas na reação representada? Quantas moléculas de água nós vemos aqui representadas no desenho? 1, 2. Então nós temos 2 moléculas de água formadas. Recapitulando, a nossa aula foi sobre as reações químicas, que são as transformações em que as substâncias se transformam em outras. Passamos pelas substâncias que chamamos de reagentes, pois estão no início da reação, e o produto, que são as substâncias que resultam da reação. Compreendemos como representar isso através de equações químicas e finalizamos com o balanceamento, em que falamos das quantidades que devem estar balanceadas para que a reação aconteça da forma esperada.
Para finalizar, pensando ainda em transformação, como será que os átomos se organizam e se combinam entre si para formar uma substância como a água? Mas essa é uma resposta para a nossa próxima aula. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado da nossa aula e se você curtiu, compartilha com seu colega que você sabe que não está assistindo. Até a próxima, tchau!